E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Jefferson novamente aí do canal Importadão. E hoje eu vim trazer para vocês aqui uma explicação relacionada a esse nosso novo procedimento, que é a troca da tela de vidro dos aparelhos com a cola oca. Eu vim apresentado nos últimos dias esse trabalho que a gente está desenvolvendo com a cola oca, e algumas dúvidas estão surgindo aqui, né? Então eu aproveitei para fazer um apanhado de todas as dúvidas que apareceram, mais algumas que o pessoal sempre pergunta relacionadas à troca do vidro, e já vou tentar fazer um vídeo rapidinho aqui para pelo menos explicar como é que funciona. Então eu trouxe aqui algumas perguntas que me fizeram e que sempre me fazem aqui relacionado à questão da troca do vidro. Então vamos lá, de cara eu queria lógico agradecer você que está assistindo meu vídeo. Se você não conhece o nosso trabalho, dá uma olhadinha nos nossos vídeos aí, se puder dá uma curtida aqui no final do filme, no final do vídeo, e se puder se inscrever também. A gente sempre está trazendo novidades sobre esse serviço. Nossa, vou agradecer de montão aí. Então, para não alongar muito, vamos lá para as dúvidas. Então, a primeira dúvida: meu celular quebrou o vidro, mas está funcionando normalmente. Posso trocar o vidro? Essa pergunta que eu recebo praticamente todos os dias, né? Várias pessoas chegam até nós com aparelhos quebrados, o vidro quebrado, o aparelho está funcionando normalmente, mas ele quer saber se pode trocar o vidro para ficar mais barato, enfim. Foi lá na autorizada, a autorizada cobrou 500, 600 reais. E aí o primeiro pensamento da pessoa: não, poxa, quebrou só o vidro, está tudo funcionando. Então a gente tem que saber como que funciona hoje a tecnologia dos aparelhos. Então, inicialmente, a gente tem a diferença entre duas tecnologias, e essa diferença faz toda a diferença na hora de trocar o vidro. Ai, que burro, dá zero para ele. Né? Então, o que acontece? Primeiro eu vou apresentar para vocês a tecnologia da Samsung, tá? A tecnologia da Samsung, da linha S, da linha A, da linha E, todos eles, os Notes também, todos eles têm um display desse formato aqui, ó. Tá? Esse aqui é um display de um aparelho Samsung. Pode ver que ele é bem fininho. Então, às vezes você dá um tombo no aparelho, quebrou, o aparelho é frágil, mas olha aqui, quebra mesmo, é frágil mesmo. Só para você ter uma ideia, aqui ó, esse é um Motorola e esse é um Samsung. Então é quase ali 3 vezes mais fino em relação ao display do Moto G. Esse display da Samsung, da linha S, da linha A, da linha E e da linha Note, todos eles são displays compactos, né? Ou compactados, como eu chamo. O que é isso? O que significa isso? É um vidro, né? Ele é composto por vidro, uma película de cola, e embaixo vem o conjunto que é touch e display, tudo numa peça só. E o backlight, o que é o backlight? O backlight é a peça responsável, né, por iluminar o display. Então ele dá a iluminação no display. Então o que acontece? Esses displays da Samsung, eles têm o backlight, já embutido. Então ele é como se fosse um conjunto lacrado, touch, display e backlight, tudo num conjunto só lacrado. Então esse display a gente consegue fazer a troca do vidro, tá? Com procedimentos tanto da cola UV, como cola oca, que é o nosso novo procedimento, tá? Então esse display a gente consegue fazer, tá? Com a cola oca eu consigo fazer consigo fazer do Moto G, ó, um displayzinho do S3. Esse display, ó, vem o frame, né, que a gente chama mid frame já compactado, então vem tudo numa peça só também. O iPhone a gente também consegue fazer a troca do vidro
com a cola oca. Então, agora a questão de custo, tá? Com a cola UV, que é essa colinha aqui, ó, esse é o procedimento que já está no mercado aí há mais de 2, 3 anos. Com a cola UV a gente consegue fazer nos displays compactados, tá? Esse display compactados, nos displays como Moto G, vou dar um exemplo para vocês, ó. O Moto G ele tem um backlight que você desmonta, ó. Então esse backlight ele desmonta. Então aqui está o vidro, o touch, o display e o backlight que desmonta. Então esses displays do Moto G, a troca com a cola UV é muito difícil demais. Você tem que lacrar o display para ele não entrar cola embaixo. Por quê? Você coloca a cola aqui UV aqui em cima e aí você senta a tela de vidro. O que acontece? Se você não lacrar ele aqui nas extremidades do display, a cola vai passar por dentro e vai descer no backlight. E aí você já manchou o display e fica uma porcaria. Então, algumas pessoas fazem esse serviço de cola UV nesses aparelhos e fica bom. Outros eu já vi vários profissionais, inclusive, procurando vídeos no YouTube, empresas conceituadas aí que fazem o vídeo, posta no YouTube e deixa cheio de mancha aqui embaixo. Faz para ficar bonito, tá? Se você vai fazer a troca com cola UV com esse tipo de display, nem faça porque é muito difícil fazer a vedação. Algumas pessoas fazem, fica bom, mas eu particularmente acho que esse tipo de display não vale a pena fazer a troca do vidro. E por que não vale a pena? Tem um outro sentido também. A mão de obra que a gente emprega para fazer uma troca de um vidro desse daqui, ela sai mais caro do que trocar a frontal completa. Então eu vou trocar a frontal do meu Moto G ou vou trocar o vidro do meu Moto G? Qual que é o melhor? O melhor, no caso, que eu aconselho e recomendo é trocar a frontal completa, porque um display desse aqui hoje está custando R$170, 160, 170, 200, vai depender da loja. Lógico, um vidro desse aqui eu tenho que cobrar R$200 para trocar, porque o trabalho é muito trabalhoso, então não vale a pena, nem para o cliente, nem para a loja. Então, eu quebrei o vidro, quero trocar só o vidro Moto G, não vale a pena. Outro aparelho também que é a mesma tecnologia do Moto G são os iPhones. A frontal do iPhone vem assim, bonitinha, né? Ó. Só que ele não é compactado, que nem o Samsung, como eu mostrei agora há pouco. O display do iPhone tem um backlight, ó, que desmonta, ó. Então se você vai tentar trocar o vidro do iPhone com cola UV, vai vazar a cola para baixo do backlight e vai manchar, inevitavelmente, a não ser que você faça a vedação, mas como eu acabei de dizer, é difícil. Então, vale a pena trocar hoje o vidro do iPhone em relação ao display? Para o lojista não vale a pena, porque a mão de obra que nós utilizamos para fazer uma troca de vidro do iPhone, tanto com cola UV como cola oca, não vale a pena. Fica fica mais caro fazer a troca do vidro do que a frontal. Então um display desse aqui você vai achar em lojas aí a 150 até 200, 250 reais, mas a partir de 150, 160 reais você já acha. Para o lojista não vale a pena, tá? Então se eu fosse trocar um vidro de um iPhone, eu cobraria no mínimo 200 reais, porque é muito trabalhoso. Então essa é a explicação relacionada aos backlights, a cola UV e a cola oca. Para esses aparelhos com displays mais caros, Samsung, Moto X, Motorola, os Motorolas também, né? Tem os displays mais caros, desde que a tecnologia dele seja desse modelo aqui, ó, compactada. Por exemplo, o Motorola faz os dois tipos de display. Na linha do Moto G é desse jeito aqui, ó, ele abre, tá? Mas no Moto X não abre, é lacrado, então dá para fazer a troca, tá? Tanto com a cola UV quanto a cola oca. O Samsung também tem as linhas inferiores, que é os Galaxy Win, Grandus, Grand Prime. Esses aparelhos, eles são o touch e o display são duas peças distintas, não são
compactadas, como o Samsung é, como o Motorola é também. Só que esse aqui é um compactado que tem um backlight que expõe, né? Ele é exposto, esse backlight. Então, esses aparelhos da Samsung também não vale a pena trocar. Você vai trocar ou o touch completo ou o display completo, né? Ou as duas peças, o touch mais display. Esses aparelhos, você vai ter que fazer uma pesquisa para saber se esses aparelhos eles fazem esse tipo de se eles têm esse tipo de tecnologia separado. A linha J da Samsung é uma linha que está muito complicada. Não sei qual foi a intenção que a Samsung fabricou esses aparelhos com displays muito colados na carcaça do aparelho. O display é muito colado, uma cola muito forte. Então a chance de quebrar só soltando o display é de 95, 90%. Então por isso que hoje você vai ligar em 100 assistências técnicas e os 100 vão falar para você assim: não dá para trocar só o vidro do J5, não dá para trocar só o vidro do J7. Quem está fazendo, eu admiro, tiro o meu chapéu, tá? Porque eu acho assim, todo procedimento que você faz, que é um procedimento novo, um procedimento complicado, difícil, você consegue fazer aquilo ali, você se especializa, é louvável. Mas alguns procedimentos, a dor de cabeça não vale a pena. Então, se você está com o J5, e aí você viu lá no Mercado Livre o touch do J5 a R$50, você vai comprar e vai tentar trocar na sua casa. Amigo, você vai quebrar o teu display. Sem dúvida, pode escrever que você vai quebrar o teu display, tá? Então, as dúvidas que a gente tinha aqui relacionado à cola oca, esse aqui é a cola oca, né? Esse procedimento fica muito bom, é o novo procedimento que a gente está aplicando agora. Não mancha display, não risca display, não fica bolha, tá? Então, continuando com as perguntas, então, para você saber se o teu vidro você troca ou não, se o teu aparelho dá para trocar ou não o vidro, é só você ir por essa ideia aí que eu acabei de explicar. Tá. A segunda pergunta eu já respondi, né? Meu iPhone quebrou a tela, posso trocar a tela? Displays como o iPhone 4, iPhone 5, até o iPhone 6 e o 6 Plus não estão valendo a pena trocar só o vidro. É melhor você trocar o display completo. A mão de obra está saindo mais barato do que a troca do vidro completo, do que a troca do vidro, tanto com cola UV quanto cola oca. No iPhone nem faço com cola UV porque realmente não fica bom. Então não está valendo a pena hoje. Os aparelhos do 6S e o 6S Plus vale a pena trocar o vidro, porque são aparelhos frontais caros. Então, você quer trocar, tem o risco de quebrar, tem, mas ainda assim vale a pena, né? A quarta pergunta. Tá. Meu Samsung quebrou a tela, posso trocar a tela? Acabei de explicar, nas linhas S, na linha A, na linha Note, todos esses trocam o vidro, tanto com cola UV quanto com cola oca. Tá? Os demais, as linhas inferiores da Samsung, não vale a pena trocar. É mais fácil, mais barato você trocar o touch completo ou o display. Quarta pergunta, o vidro é original? Todos os nossos vidros que nós trabalhamos aqui hoje com troca de vidro, a linha S completa, a linha A completa, a linha E eu tenho alguns vidros, não tenho todos, porque são aparelhos que foi uma linha da Samsung que ela lançou, mas ela mesma já tirou rapidinho do mercado, então a gente não tem esses aparelhos, esses vidros aí à pronta entrega. A linha Note eu tenho todos os vidros praticamente, então vale a pena sim trocar, fica muito mais barato. Um display hoje no S5, para vocês terem uma ideia, está girando em torno de 700 até R$1.000 aí, dependendo da assistência. A autorizada aí é de 1.000 para cima. E aqui a gente troca esse vidro numa média de R$250, tá? Quinta pergunta, meu aparelho quebrou o vidro e o touchscreen parou de funcionar. Trocando o vidro volta a funcionar? Se o seu aparelho quebrou o vidro, por exemplo, um S5, um S4, se ele quebrou o vidro e o touch parou de funcionar, não adianta trocar o vidro, tá? Não vai resolver. Para o procedimento da troca do vidro dar certo, deixa eu até pegar um vidro aqui para vocês. Ó, então esse aqui é um S4, é um vidro do S4. Vocês podem ver que não tem nenhum componente eletrônico nesse vídeo.
desse vidro, ó, nada, não tem um cabo, não tem um conector, não tem nada. Então, toda a parte do touchscreen está abaixo do vidro. Então, se você quebrou o teu vidro e ele parou de funcionar, quer dizer que o touchscreen também danificou. Então, nesses casos, como são displays compactados, a linha S é igualzinha, ela é igual, tá, a linha do S5. Toda a linha, na verdade, é igual, eles são compactados. Se o touch danificou, não tem como separar o touch do LCD para repará-lo. Então, quebrou o touch na linha S, na linha A, na linha Note 3, Moto X2, quebrou o touch, acabou, tá? Parou de funcionar o touch, acabou. Você tem que trocar a frontal completa. No caso, essa peça aqui, ó, tem que trocar ela completa, tá? Sexta pergunta: consigo escutar sons do aparelho e o aparelho toca e vibra, mas a tela está toda preta. Se trocar o vidro resolverá? Então, a pessoa quebrou, deu um tombo no aparelho, o aparelho apagou, mas você escuta ele tocando, o alarme toca todo dia de manhã, perturba todo mundo, né? Se for um S6 não dá para soltar a bateria, ele vai ficar tocando até acabar a bateria. E aí o cliente pergunta: se eu trocar o vidro, ele vai voltar a funcionar? Obviamente que não, porque se ele parou de funcionar, o display, se ele está apagado, isso quer dizer que parou de funcionar o display, não foi o vidro, não foi por causa que o vidro quebrou que o aparelho está apagado. A tela bateu, quebrou, né, apagou e ele parou de funcionar. Então o LCD ele foi danificado, ele atingiu, além da camada do vidro, além da camada do touch, ele atingiu a camada do LCD, que é essa última camada aqui. Então ele danificou, apagou, não vai voltar a funcionar. Nesses casos, só substituição completa da frontal. Sétima pergunta: existe o risco de quebrar o LCD? E se o LCD quebrar, a loja assume o risco? Pessoal, o que vocês têm que entender é o seguinte: primeira coisa que você tem que fazer antes de fazer essa troca desse vidro em uma assistência técnica especializada, comigo, com outra pessoa, enfim, liga para a autorizada e pergunta: o meu vidro quebrou, do meu Samsung S5, quebrou o vidro. Vocês trocam esse vidro? Eles vão falar que não trocam, tá? Então eu vou te passar o preço da frontal completa, que custa aí, vamos colocar aí, dependendo do estado, até R$1.000. E aí o cliente chega aqui na minha loja e pergunta assim: Jefferson, tá funcionando, ó, o bicho aqui tá funcionando, tá uma beleza, o vidro tá quebrado, mas ele tá funcionando. Se você quebrar, se na hora de trocar o vidro quebrar o LCD, você dá garantia? Você me dá um novo? Então, a resposta é bem simples. Eu trabalho com assistência técnica de celular, eu não sou seguradora de celular. Se fosse para dar um display novo, eu estaria me comparando a Samsung, entregando um serviço de R$250, cobrando R$250, mas garantindo um LCD de R$1.000, caso desse errado. Isso não existe, tá? O risco nesse caso é todo do cliente. O cliente tem que saber que é um procedimento que não é oficial, a troca do vidro não é um procedimento oficial, tá? Então é feita, fica bom, fica original, mas tem um risco de quebrar esse LCD no momento da troca, que geralmente aí, vamos dizer, é de 5% esse risco, tá? Então, de cada 100 aparelhos que entram na loja, a gente tem uma margem mínima, né? Vamos colocar ali de até 5 aparelhos que possam danificar esse LCD. Aí você me pergunta: e se danificar o LCD, o que eu posso fazer? Tá? Os primeiros que você não vai pagar a troca do vidro, né? Não tem lógica. Mas eu dou uma garantia a mais para o meu cliente. Vamos dizer assim, que seja uma vantagem para o cliente. Se você ia pagar R$700 lá na Samsung, ou R$1.000 na Samsung, logicamente que eles estão embutindo o preço da peça mais a mão de obra, né? Então essa mão de obra, vamos chutar que essa mão de obra seja uns R$400 e a peça seja R$600. Se acontecer isso aqui na loja comigo, tá? Eu cobrarei apenas, tá? Isso é combinado com o cliente, o display. A minha mão de obra eu vou dar R$0.800 para o cliente. Então quebrou um display lá de um S4, tá?
O display do S4 hoje nós estamos cobrando R$ 499. Então eu pego e falo para o cliente, ó, o custo da peça, vamos chutar aí, tá? É R$350. Você vai pagar R$350, tá? Então, se lá na Samsung eles não dão nem a possibilidade de trocar um display, por exemplo, um exemplo não autorizado, aqui se a gente chegar a danificar o vidro display do cliente, eu vou cobrar apenas, né? Isso é combinado, está sendo combinado, apenas a peça, o preço da peça, o custo da peça. A minha mão de obra é totalmente isenta e a garantia é igual, tá? Porque a garantia, quem nos dá a garantia é nossos fornecedores. Então, você vai pagar o preço do display e a mão de obra é isenta e ainda te dou garantia de 90 dias na peça. Troquei a minha tela de vidro e o meu display parou de funcionar. Oitava pergunta, antes de mais nada. Troquei a minha tela de vidro e meu display parou de funcionar. Vocês dão garantia? Vejam. O que acontece, raramente, mas acontece, a gente sabe isso por causa da experiência aqui, né? Que isso aqui é um cristal líquido, né? Esse display aqui é um cristal líquido. Às vezes ele dá um tombo e ele continua funcionando, tá? Mas aquele cristal líquido, ele pode ter danificado um cantinho, uma borda, pode ter feito um furo e o aparelho fica funcionando normalmente. E aí o que acontece? O cliente traz na loja, a gente efetua o serviço. Só que aí depois de um mês, 15 dias, o display começa a apagar, morreu, apagou, ficou preto. Aí o cliente falou, olha, quando eu deixei o celular e fiz a troca, ele estava funcionando. E aí depois de 15 dias parou de funcionar. Aí a gente tem que usar o raciocínio. Se eu te entreguei o aparelho funcionando e depois ele parou de funcionar, obviamente aconteceu alguma coisa para ele ter parado de funcionar. Então, pode ser que no tombo o aparelho tenha furado ou danificado o LCD, aquele cristal líquido ali, o líquido começa a vazar ali aos poucos e depois de 15, 30 dias parou de funcionar. E se acontecer isso, como a gente procede? Então, você veio na loja, trocou o vidro, pagou 250 num vidro do num vidro do S5, a gente entregou o serviço para você bonitinho e você saiu todo feliz da vida aqui com o aparelho funcionando. 15 dias depois ele para de funcionar. Eu vou perder aqueles R$250? O cliente vai perder aqueles R$250? Não vai. Você volta na loja e fala para mim, Jefferson, apresentou o seguinte defeito e como que a gente faz? Então aqueles R$250 vai virar um crédito para a gente substituir o teu LCD, tá? Porque senão, se você fosse em outro lugar, você não teria esse crédito. Você teria que ter pago os 250, a loja vai se isentar da responsabilidade e falar, não, isso aí foi você que deu outro tombo no aparelho, quebrou, sei lá, machucou, bateu e aí ele vazou. Aqui não, comigo não. Aquele dinheiro que você pagou, os R$250, vira crédito, vai virar um crédito para a gente fazer a troca do LCD completo. Então hoje eu cobro R$700 um LCD do Samsung S5. Tá variando, vamos colocar aí de 650 a 700 reais. Como você já pagou 250, eu te dou como crédito, tá? Perco minha mão de obra, perco meu vidro que eu instalei, perco meu procedimento, não tem problema, tá? E aí você paga a diferença, no caso 450 reais. Nós vamos tirar aquele LCD danificado, substituir por um LCD novo, original, né? E a garantia de 90 dias. Então, você não perdeu nada, tá? Você vai estar pagando por uma troca de um LCD como se você estivesse trocando no autorizado. A diferença é que o procedimento da troca do vidro deu certo, mas pode ter acontecido um vazamento de LCD ali, decorrente do tombo, ou posterior, um tombo na sequência ele vazou, e eu vou te dar a garantia mesmo assim, tá? Então essas são as dúvidas aí, pelo menos que eu lembrei aqui, que são as dúvidas que o pessoal mais pergunta no Facebook, no canal do YouTube, no WhatsApp, sempre estão fazendo essas perguntas. E eu queria trazer para vocês, para explicar como que funciona esse procedimento e elucidar, né, tirar as dúvidas dos clientes,
porque realmente a gente tem muitas perguntas relacionadas a isso. Então, mais uma vez, obrigado, agradeço aí. Esse aqui é o nosso equipamento novo que a gente está utilizando para fazer a troca da tela com a cola oca, né? Então essa aqui é a cola oca. A cola UV ficou para o passado, a gente não usa mais, por vários motivos, desde contaminação, às vezes a cola escorregava ali, a gente mesmo vedando, às vezes ela uma cola muito pegajosa, ela é pior do que água, vamos dizer assim, ela entra mesmo, passa pelas vedações e contamina a câmera, contaminava botão. Dependendo, o cliente foi lá para a praia, pegou um solzão lá de 40, 45 lá no Rio de Janeiro, ele já poderia descolar, né? Porque tem, além do aquecimento do sol, ainda tem o aquecimento do aparelho. Então ele vai somar as duas temperaturas ali, provavelmente pode chegar a se descolar. Então a gente acabou com isso, só está utilizando a cola oca, que é a mesma cola utilizada na indústria, na fábrica dos LCDs. Então, brigadão por acompanhar. Se você ficou até o final do vídeo aí, puder dar um joinha, a gente agradece, tá bom? Obrigado, pessoal.